Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos ver aqui, repercutir tudo sobre o Botafogo. Também um pouquinho daquela zoada no Palmeiras que tropeçou ontem pro Corinthians. Coringão fez a boa ontem e esticou o tapete vermelho. Botafogo hoje, se Deus quiser, entrar em campo e ganhar do Vasco e abrir 6 pontos do Palmeiras. Temos aqui ESPN, temos Papo de Craque, que foi antes desse jogo contra o Palmeiras. Temos muita coisa para vocês aqui. Mas antes disso tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. O outro lado, o outro extremo. O Botafogo confirmando os 3 pontos amanhã em casa contra o Vasco. 6 pontos, faltando 6 rodadas, o Palmeiras teria que tirar 1 ponto por rodada. Tudo bem, tem o confronto direto. Matematicamente é possível, mas como é que vocês veem agora as chances do Palmeiras conquistar outro campeonato? Eu acho que matematicamente ainda é possível. Acho que, lógico, tem que esperar o jogo do Botafogo, porque não foi definido. A vantagem continua de 3 pontos. Eu acho que continua aberto. O Campeonato Brasileiro é muito complicado. Não digo pela derrota do Palmeiras, o Palmeiras está fora do páreo, não. Uhum. Eu diria que o Palmeiras é um candidato, mas eu acho que o Botafogo, dessa vez, ele não vai dar chance. O clima do Botafogo é outro. E eu acho que o Botafogo tem tudo para ser campeão da Libertadores. Eu acho que não vai deixar escapar. O Botafogo. O clima, a aura do Botafogo é outra. As coisas não estão dando certo pro Botafogo. Tá jogando bem. Eu nunca perdi pro Botafogo jogando com o Vasquinho. Sempre deu uma complicada, né? Mas também não foram tantos jogos assim, né, Luiz? 3? É bastante. 3, inclusive a final da Taça Guanabara. Desses 3, você guardou quantos? 2. Tá bom. Boa média. Então, assim, também tem esse lado, mas eu acho que o Botafogo, ele não vai deixar escapar esse título. Amanhã tem uma pedreira aí com o Vasco, mas... E no final de semana, se a gente pensar, Nezinho, a gente estava falando, sábado, o Palmeiras recebe o Grêmio, no sábado o Botafogo recebe o Cuiabá. Não é impossível dessa diferença aí. 9 pontos, eu acho que daí seria pessimista demais pro lado verde. Mas, de repente, um empate do Palmeiras abalado pela derrota hoje no Clássico, 2 vitórias aí do Botafogo nessa semana, terça e sábado, aí vai para 8. Não, aumentar muito assim fica complicado, porque acho o Botafogo mais consistente. Não é aquele Botafogo do ano passado. Acho esse time, o elenco que o treinador tem, né? Tem mais opções ele. Você vê o Júnior Santos volta agora tá relacionado pro jogo contra o Vasco. Tem a volta do meia, do Eduardo. Que já tá pegando ritmo também. Então, ele olha pro elenco, ele tem mais opções. É um time que tem, se num jogo a coisa não tá acontecendo, ele olha pro banco, tem soluções. Tem time pra ele buscar nessa reta final que o Luiz fala, até brigar pelos 2 títulos, sim. Acho só que é o seguinte, primeiro tem que ter esse jogo contra o Vasco, que é clássico. Por mais que seja no tapetinho, no Newton Santos, eu não sei se vai ser torcida mista, acho que não, porque é no campo, né, no tapetinho, não sei se é 50% para cada torcida, mas assim, a tendência é um maior número de torcedores do Botafogo, e acho o Botafogo favorito para o jogo, mas é melhor jogar. Aí a curiosidade, hoje, claro, o Botafogo assistiu de camarote, o Palmeiras sendo derrotado pelo Corinthians. Isso faz com que a obrigação pro dia seguinte aumente. Como é que é lidar com esse tipo de situação, Fábio? Primeiro, esse grupo, mesmo sendo totalmente diferente do ano passado, ainda carrega aquilo de ter perdido. Porque escuta aquilo todo dia. Porque escuta aquilo a todo momento. Como é que vai reagir agora no final da temporada? Será que vai entregar o título pro Palmeiras de novo? Acho que os jogadores têm que saber lidar com isso, Plínio. Já aconteceu, como você falou, são jogadores mais maduros, eu vejo esse elenco mais cascudo, assim, sabe, mais preparado para conquistar o título, não só do Brasileiro, como da Libertadores, como o Luiz falou. Eu acho que uma coisa vai estar linkada à outra também, como é que esse time vai chegar na final da Libertadores, se tá com uma vantagem boa, se tá com uma vantagem interessante, eu acho que isso pode influenciar também na
na final da Libertadores. Mas isso eles sabem dessa pressão, que é carregado o jogo. Se o Palmeiras tivesse ganhado hoje ou perdido, a pressão continua a mesma para se manter na liderança, eles sabem que eles têm que carregar essa pressão. Questão de torcida, eu recebi aqui a informação que é 90% Botafogo, 10% liberado pro Vasco. Então, jogar estrumbado amanhã, o Newton Santos. Obrigado aí pro André que me mandou aqui essa informação. O único aspecto que esse Botafogo pode, assim, eu falei antes que o Palmeiras não tá fora, porque na minha opinião é essa, não tá fora, mas acho que o Botafogo só perde esse título no aspecto psicológico, no aspecto mental. E o jogo da Libertadores? Eu acho que o Botafogo favorito porque, pra assim, tudo. o Botafogo, 4 dias antes, tem um confronto contra o Palmeiras. E depois tem o Inter em Porto Alegre. É o jogo da ressaca. Ressaca do bem ou do mal. Eu acho o Botafogo favorito pra tudo pelo seguinte. Eu acho que, primeiro, o melhor quarteto do Brasil, pra mim, é do Botafogo, de ataque. E o elenco do Botafogo, a gente fica falando muito do elenco do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, mas o elenco do Botafogo não deve pra nenhum desses 4 times. Nenhum desses 3 times que eu citei. É muito bom elenco, a reposição do Botafogo. O time tá jogando bem, é o melhor time que vem atuando. Eu só vejo que o aspecto psicológico, que eu também acho que são outros jogadores, é outro grupo, poucos jogadores do ano passado. Então, assim, eu não vejo nem motivo para esse grupo ficar titular pensando. Só o Marlon. No passado nós não ganhamos. Do time do ano passado. É outro pessoal, então acho que o Botafogo é muito favorito pelo que vem fazendo dentro de campo, pelo que a sua equipe está executando. Você falou do elenco do Botafogo, até agora me lembrei, faço um convite para o nosso Fora Esporte. No sábado a gente vai exibir um Bola da Vez com o Head Scout do Botafogo, Alessandro Brito. Hoje ele até subiu ali de patamar na hierarquia diretiva do Botafogo. Ele é o diretor de gestão esportiva. Nos deu uma entrevista ótima e ele é uma das mentes brilhantes do Botafogo. Quem pensou ali no elenco, literalmente do goleiro ao ponto esquerda, e você vê vários achados nesse time do Botafogo. O elenco, pra mim, é o elenco mais equilibrado que tem no Brasil. Jogadores parecidíssimos de qualidade. Óbvio que tem esses 4 da frente que fazem total diferença. Tipo, o Savarino, ninguém imaginava que ia jogar a bola que ele tá jogando. Você tira o Igor, você coloca o Tiquinho. Tem jogadores de força física no meio campo, zagueiros confiáveis. Pra mim é o elenco mais... O Eduardo, aquele menino Matheus... Matheus Nascimento. Muitos jogadores de qualidade para entrar, e o time, os volantes, quando saem os 2 volantes, entra Tietê. O Adrielso voltou, né? Adrielso. Tá ali dando opção na zaga. Muito bom elenco do Botafogo. Agora vem cá, voltando rapidinho. O Johnny Gonzalez está impossível. Ele falou, temos um especialista no programa hoje da Camisa 9. O Yuri Alberto... Começando com o Botafogo de tanta gente, como disse o professor também outro dia, de Donizete Pantera e Túlio. E Sérgio Manuel. E Paulinho Criciúma. E Wagner. O Fogão campeão brasileiro de 95. Wilson Gotardo. Donizete e o Pantera. Lembra que a comemoração imitando Pantera, assim? John no gol. Gente boa demais, Donizete. Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, o Pantera Negra, Almada, Igor Jesus e Savarino. Tem muito jogador de bola e tem muita gente jogando bola aí, hein? Esse é o Botafogo comandado por Arthur Jorge. O Vasco de Rafael Paiva, de tanta gente, de Juninho Pernambucano. Quem sabe não tem um gol de falta do Paiê hoje, né? Já que eu citei o Juninho Pernambucano. De Paulinho da Viola, de Martinho da Vila. De Dodô da Colina, não é verdade? Grande Dodô, sempre otimista. De Tereza Cristina. Tereza. Grande sambista, grande vascaína. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo. E Piton. Matheus, vai ter aquele cruzamento do Piton pro Verrete hoje? Matheus Carvalho, Hugo Moura, Puma, Paiê, Emerson Rodrigues e Verrete. Lembrando que Verrete e Hugo Moura voltam. Desfalcaram o Vasco no último jogo. E o Felipe Coutinho preservado hoje. Preservado, especialmente depois da boa atuação do Paiê no último jogo. Essencial. Tem conexão? Balança. Mas não podia ficar no banco? O Paiê subiu de produção. Não tira dele, não mexe nele. Foi lá, entregou, foi eleito o melhor em campo e tal. Coutinho, espera um pouquinho mais ali. Quando o Paiê quer de produção, você entra. E vai trabalhando assim. O ideal seria os 2 jogando juntos. Mas fisicamente eles não conseguem. Então... se o momento é do Paiê, deixa o Paiê jogar. Ali na frente, cansa o Paiê, coloca o Felipe Coutinho e cuidado aí pra você não levar uma cotovelada do professor Paiva, olha. Frente,
cansa o Payet, coloca o Felipe Coutinho e... Cuidado aí pra levar. você não levar uma cotovelada do professor Paiva, olha aí, ó. Não vou. Do não lado tem da porque sua ali é câmera. apenas uma imagem numa tela de LED. Ah, tá. Não tem como se mover e me dar uma cotovelada. Não existe essa chance. O Pumi tá assumidamente na frente, é isso. Não, virou temos ponta essa direita. realidade. Ele virou ponta Virou, porque o Vasco, pelas ausências, né? com as lesões de vários jogadores que ocupam aquela função ali, os que estão disponíveis agora não entregam. Isso. Então o Jean Davi não consegue entregar a mesma coisa. Ou o Rossi, então, muito longe. Então quem tem pra jogar ali? É o Puma. Então o nosso Abel vai chamar o Pubita de Pikachu dos tempos modernos. Pikachu da Colina. Pikachu do Fortaleza? Pikachu que já jogou No Vasco também, Também, né? Da lateral para... Da lateral pra ponta. Ponta. Virou uma ponta direita mesmo. E é um jogador que tem qualidades mais ofensivas do que defensivas. Quem sabe não se firma por ali, né? Precisa de cobertura. Professor Celso, Botafogo e Vasco, Newton Santos, aquela empolgação do torcedor do Fogão e o Vasco querendo estragar a festa. É um jogo, assim, a perspectiva dos dois clássicos, envolvendo os dois ponteiros do campeonato, já apontava para um confronto tenso, mais tenso para o lado do Palmeiras. Né? Pela circunstância que envolve o adversário do Palmeiras. O Vasco parece mais tranquilo nesse campeonato. E o Botafogo bem focado. O Botafogo sabe o que precisa fazer hoje. Acho que é bem favorito. Eu sei que o botafoguense não gosta dessa peixe, ao contrário. Tem botafoguense que Não até tem como prefere. fugir. Não tem. Quem é favorito nesse clássico hoje? É o Vasco? Tá com a faca e o queijo da mão. E Se joga deu ao mais. luxo até de não colocar seus principais jogadores no jogo da volta, né? Contra o Peñarol pela Libertadores. Na semifinal de Libertadores ele poupa os craques do time, porque tinha feito 5-0 na ida. Então preserva esses jogadores e os tem de volta agora no clássico, que vale muito para o Botafogo no Descansados? Campeonato Brasileiro. Descansados como estavam o do Palmeiras ontem. O time, Ou seja, não quer o dizer time nada. que a gente colocou no campinho aí é o melhor que o Botafogo pode oferecer. Talvez só o Adrielson, né? Que hoje não é titular absoluto, mas enfim, Não joga o Bastos. é um jogador de hierarquia, como diriam, só pelo brasileiro do ano passado que fez, plenamente confiável para entrar numa situação dessa. Eu sou mais fogão hoje. Mari Pereira. Mari Pereira vai soltar a voz e falar, é favoritaço o Fogão. Não tem como fugir, né? Do Botafogo. Assim, a gente se chamando a escalação ali é impressionante. Assim, principalmente do meio para frente. Fora as opções que tem, né, Mari? Exatamente. Pra durante de o jogo mexer alternativas, ali. assim, acho que o Vasco se sustenta muito no que já mostrou na temporada, de buscar empate, viradas, de fato não desistir do jogo, lutar os 90 minutos, mas de qualidade e nível técnico, o Botafogo está muito à frente, assim. Tá mais no seu campo, sua torcida, o momento que vive, sabendo já do resultado do Palmeiras. Acho que tem muitos elementos aí do Botafogo, mas é um clássico e o Vasco, trazendo essa vitória contra o Bahia, tem muita coisa também para pôr em campo. O Rafael Prats, se estivesse aqui, o Rafael Prats, ele coloca a mística em primeiro lugar no futebol, né? Mística. Acima de qualquer outra questão, não é isso? Esse é o erro. Pode colocar em primeiro. Mas o Prats coloca, acho que É o a mais função importante dela, mas foi a não em mística. primeiro lugar. No Rio de Janeiro, historicamente, existe uma maneira de entender os duelos entre Vasco e Botafogo, porque se você olhar, Abel, no histórico, claro que o histórico está lá para trás, não está no dia a dia, não está no futuro, mas no histórico talvez seja a maior diferença de vitórias de um time em relação ao outro, né? No Brasil. Em clássicos brasileiros. O Vasco tem muito mais, tem mais do dobro, ou algo próximo do dobro de vitórias em relação ao Botafogo. Mas o que sempre se falava no Rio é o seguinte, em jogo decisivo o Botafogo leva. É Botafogo. Quando tem final, o Botafogo ganha. Mas no dia a dia, na Hoje é uma média... final? Hoje é uma espécie de final para o Botafogo, né? Vamos ver o que vai prevalecer aí. Se é a escrita do Vasco ter mais vitórias ou se no jogo decisivo o Botafogo... Não é exatamente uma final de campeonato, mas é um jogo decisivo para o Botafogo. Não sei o que o Prates, o rei da mística, diria a essa altura sobre essa situação. Tem uma outra questão que é, assim, algo inexplicável desse Vasco. Hoje, obviamente, o Botafogo é favorito, tem muito mais time, isso não se discute dentro de campo. Mas também não se discute que o Vasco está numa posição na tabela muito além do que se imaginava no início do ano. Até pelo que ele tem mostrado ainda de futebol. O Vasco chegou a uma semifinal de Copa do Brasil,
sendo eliminado ali com um gol do Hulk lá de longe. Poderia ter levado aquilo ali para os pênaltis no jogo com o Atlético, que é finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil também. Então, esse time do Vasco, ele às vezes tira do nada um resultado, né? Porque ele é muito... tem uma palavra que está na moda, né, há algum tempo, resiliente, né? É um time que está ali, que vai, que briga e que não desiste e que mesmo com muita limitação técnica, ele às vezes, de repente, vai lá e faz um gol, e uma bola cruzada para o Ferretti e tal, e consegue surpreender. Então, eu acho que é um jogo que tem isso, que tem a mística histórica, pensando, imaginar o que seria possível fazer o Botafogo não ganhar o jogo. É isso que o Prates valoriza muito, e essa questão de o Vasco, nesse ano, ter resultados acima do esperado. Então, se por acaso ele conseguir hoje um empate ou uma vitória, será mais um desses resultados que o time do Rafael Paiva tem conseguido. Claro que é muito trabalho do Paiva, muito trabalho dos jogadores, tem uma organização ali, mas a gente olha para o campo e vê a dificuldade com a bola que a maioria dos jogadores do Vasco tem. O Eugênio usou a palavra resiliente, que você falou que é uma palavra da moda. Você, como um cara fashion, ligado... Nem tanto como você, modismos, né? Você é mais na do que vestimenta, em tudo, até no vocabulário, ele foi lá e usou. No estilo. Vai me surpreender, mais do que o resultado, hoje vai me surpreender se o Vasco não competir. O Vasco é muito competitivo. Essa é uma certeza do jogo. O Botafogo terá diante de si um adversário bem resiliente. E essa coisa... O professor gostou, usou também. Essa coisa da hora da decisão ser do Botafogo é verdade. Eu tenho a Dimbalada em 97, na final. Dimbalada? O Dimba. Dimba? Comeu grama. O Dimba, lembra? Dimba fez o gol do título do Botafogo e comeu grama. Comeu grama. Tem 90, o Botafogo Maurício? É bicampeão contra o Vasco. O Maurício foi 89. Maurício foi 89. 90 foi o Valdeir que fez o gol? 90 o Vasco ganha o último jogo e se considerava campeão, porque achava que bastava. O Vasco faz a volta olímpica com uma caravela. Não, mas aquilo ali é uma vitória do Botafogo. Mito. O gol do Valdeir, se não me engano. O gol do Valdeir. The Flash. Muita bola. The Flash, como corria, hein? Era muito bom jogador. E é isso. Mas tem a clássica... que foi o último título do Botafogo por muitos anos, a final do Carioca de 68, que o Botafogo faz 4-0 no Vasco, e dali ele só volta a ganhar um título em 89. Mas foi uma final de campeonato. E tem a final de 1948, o jogo do Pó de Mico. Pronto. Jogaram o Pó de Mico no goleiro Barbosa do Vasco, era o Expresso da Vitória, do Vasco, o Expresso da Vitória, e o Botafogo é campeão de 48. Surpreendentemente contra o Vasco. O Vasco foi base da seleção brasileira na Copa de 50, né? Eram 8 jogadores do Vasco no time titular do Brasil em 50. O Expresso. Vamos lá, é hora de falar do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo, e vamos falar do clássico, portanto. Amanhã, 21h30, tem Botafogo e Vasco, jogando no estádio Newton Santos, partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo vai em busca da vitória para se manter na liderança e, quem sabe, abrir uma vantagem ainda maior para o vice-líder Palmeiras, que entra em campo hoje. Então, o dever do torcedor do Botafogo para hoje é secar o Palmeiras, que tem um clássico contra o Corinthians fora de casa. Qualquer tropeço do Alviverde será bem-vindo. O técnico Arthur Jorge comanda nesse momento um treino a pronto lá no estádio Newton Santos, visando esse confronto, e ele já sabe que terá um desfalque. O zagueiro Bastos, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo na última partida, desfalca o time, será o único desfalque para esse clássico. O Adrielson assume a titularidade naturalmente. Então, não devemos ter surpresas. O time que deve ir a campo tem o John, Vitinho, Adrielson, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Thiago Almada, Luiz Henrique Savarino e Igor Jesus. Agora, para o banco de reservas, deveremos ter novidades positivas. Júnior Santos e Jefinho vêm treinando com os demais companheiros já há algum tempo e podem ser relacionados. Se não os dois, pelo menos um deles. O Júnior Santos está recuperado do problema que ele sentiu na mesma perna que ele passou pela cirurgia, quando ele fraturou a tíbia, e voltou a treinar, tá ok, assim como o Jefinho, que está afastado há mais tempo, há 5 meses aproximadamente. Existe, portanto, essa expectativa de que pelo menos um deles seja relacionado, até porque o banco do Botafogo já está recheado de jogadores para o ataque,
tem o Tiquinho Soares, tem o Matheus Martins, tem o Carlos Alberto, Eduardo, Oscar Romero, enfim, o Botafogo tem muitas opções, mas é claro que aos poucos o técnico Arthur Jorge vai inserindo esses jogadores que estavam lesionados para que eles ganhem um pouco mais de ritmo de jogo e possam ser importantes nessa reta final de temporada. E a última parcial de ingressos vendidos saiu agora no início da tarde. Já temos 30 mil ingressos vendidos para o Clássico. Torcedor do Glorioso mais uma vez dando a sua resposta. As vendas não estavam tão satisfatórias assim na semana passada, mas nos últimos dias cresceu demais e deveremos ter aí um público próximo da lotação máxima. E o time merece, né, Azevedo, por tudo que vem fazendo ao longo da temporada. Mais cedo nós trouxemos a informação sobre o possível interesse do West Ham sobre o Igor Jesus. Informação trazida pelo jornal The Sun, lá da Inglaterra. O clube inglês sinaliza oferecer 30 milhões de libras, algo em torno de 225 milhões de reais, para contar com o atacante do Botafogo e da seleção brasileira. Até o momento não foi feita nenhuma proposta oficial e o Botafogo já informou que só vai tratar de negociação após o término da temporada. Valeu, Azevedo. O Rodrigo Brandão, cara, o bom de você ter uma solidez financeira é exatamente isso, né? Você no momento crucial da temporada, o momento onde você briga por um título de Libertadores e por um título de Campeonato Brasileiro, claro que você vai ter assédio. Se você tá se destacando na temporada, mesmo, os jogadores serão assediados. Agora, o bom do Botafogo é que, né, não há necessidade de grana, enfim, emergencial, né? Grana todo mundo quer, inclusive o texto. Mas não há essa necessidade de você se desfazer de jogadores numa temporada decisiva, né? É isso, eu acho assim, o torcedor já tem que estar preparado pro seguinte, né? O time, se for campeão, até se não for, tá? Mas se for campeão, natural, passe por não um desmanche, mas que perca peças importantes. Gente, o Igor Jesus, ele começou a meter gol, a dar com balde, foi convocado pra seleção. O Luiz Henrique tá jogando muita bola, o Almada é um jogador que já veio de repente pra um projeto saltar pro Lyon. Então assim, eu não tenho muito o que falar em relação a isso, não, é natural. A questão é que hoje o Botafogo ele vai vender o jogador bem, vai vender por um bom valor. Valorizado. Olha a cifra que se fala do Igor Jesus, mais é de algo 200 milhões absurdo. Assim, em 200 e poucos milhões de reais, o Botafogo basicamente recupera o que pagou. Verdade. O Luiz Henrique no Almada com um único jogador. Então vai acontecer. Só que assim, também nem sei se é o momento a gente se debruçar sobre isso. O Botafogo tem que focar na reta final do ano e depois se decide. E aí o Botafogo vai repor. Vai tirar um jogador e vai repor com qualidade. Agora, jogo importantíssimo esse de amanhã, né? Não tem pra onde fugir, né? Um clássico pesado e eu acho que o clássico ficou ainda mais legal porque o Vasco vem com um objetivo nobre. Também não é aquele Vasco que vem só pra evitar rebaixamento ou no meio de tabela sem chance de nada. Com a oficialização do G7, o Vasco está assim vivíssimo na luta por vaga na Libertadores. E esse clássico ganha um aspecto assim de muita decisão. Claro que sim, o Vasco ele não deixa de lutar por Libertadores se perder, o Botafogo também não vai perder o título se for derrotado, mas traz uma carga emocional muito mais pesada, muito mais interessante para esse jogo. O Botafogo teve uma semana praticamente para descansar e virar a chave da Libertadores, poupou os jogadores na Libertadores, então chega inteiro para esse jogo. Imagino que com a força da torcida, o Botafogo tem aí mais um duelo decisivo para de repente ampliar a vantagem na liderança, de acordo com o que aconteceu hoje, né? No Palmeiras e Corinthians, que é um jogo complicado pro Palmeiras. Tem essa também, né? Eu acho que é às 8 da noite, né? 8 horas da noite. O derby, né, cara? Palmeiras tropeça, o Botafogo entra amanhã com uma situação bem interessante pela frente. Pois é. Ô, Léo Pinheiro, como é que você tá vendo essa movimentação do Botafogo se dividindo? Cara, é muito bom você ter esse tempo todo pra final da Libertadores, né? Porque, né, te dá essa segurança para trabalhar também focado no Campeonato Brasileiro. Assim, pensando em duas frentes é muito importante, né? Porque o jogador vira a chave. Mas existe também a ansiedade, né? E existe também um medo de ficar de fora desse ápice que pode ser, né? Histórico pro Botafogo. E aí o que não pode acontecer é um jogador tirar o pé, não entrar com a mesma vontade em todas as divididas no Campeonato Brasileiro, pensando somente na decisão. Eu acho que também tem que existir um trabalho psicológico, né, de foco, de concentração para esses compromissos no Campeonato Brasileiro. A gente já ouviu em vários momentos, né, a gente já ouviu e viu como é diferente esse grupo em relação ao grupo do ano passado. Acho que é um grupo mais equilibrado nesse sentido, emocionalmente, mas é uma questão que também existe. O Botafogo, por conta desse tempo todo, tem a possibilidade não só de trabalhar e descansar, mas de trabalhar a parte psicológica do grupo para manter o foco também na disputa do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, eu acho que nesse momento é uma disputa que é acirrada, né, com o Palmeiras, mediante também ao resultado do jogo de hoje. E na Libertadores
pelo que a gente tá vendo do Atlético Mineiro, o Botafogo é mais favorito, né? Tem um peso maior em relação ao adversário, pelas peças, pela capacidade ofensiva, pela criatividade existente no time do Botafogo, que não depende apenas de um jogador, talvez como dependa o Atlético Mineiro do trio ofensivo. Então, a Libertadores acaba tendo esse peso maior, mas eu acho que tem que ter um trabalho de concentração muito grande pra galera não tirar o pé e não tirar o foco da disputa do Campeonato Brasileiro. Não tirar o pé no sentido de tirar o pé do acelerador e não tirar o pé da dividida. Porque também tem isso, né? Pô, não quero me machucar, não quero sentir nada. Você lembra do ano passado, Samuel Xavier, como ele deixou um jogo do Fluminense chorando porque ele pensou que ficaria de fora do Mundial? Então, acho que tem que também ter esse trabalho psicológico para manter o foco na disputa do Campeonato Brasileiro e não tirar o pé em nenhum sentido, tanto da bola quanto do acelerador. Isso vai aumentar muito conforme o mês de novembro for passando. Acho que nesse primeiro momento ainda tá tranquilo. Por isso eu tenho ressaltado tanto essa sequência. O Botafogo tem que aproveitar. Senão não vai ser fácil bater o Vasco, ainda mais pelo bom momento do Vasco. Mas, pô, tem um Cuiabá no sábado. Mas assim, vamos lá, o favoritismo é do Botafogo. Não, total. É porque senão também fica presente que eu tô dizendo que o Botafogo vai atropelar e não acho que vai ser assim. Se vencer, acho que vai ser com muito suor e sacrifício. Agora, tem o Vasco, depois o Cuiabá. Botafogo ainda tem pela frente, logo na sequência, um jogo contra o Vitória, por exemplo. Eu não tô dizendo que a tabela é fácil, até porque nessa reta final tá todo mundo lutando por alguma coisa, mesmo que seja contra rebaixamento. Mas esses primeiros jogos agora após semifinal de Libertadores, eles trazem essa carga do Botafogo, de repente, não vou dizer definir a vida, mas criar uma situação mais confortável. Porque aí é o que o Léo falou, quando chega na semana, principalmente da final, irmão, aí você já começa a pensar na final. Como ele falou, bate o medo da lesão. Você não quer tirar o pé na dividida, mas a gente viu a semifinal contra o Penharol. O desespero dos caras em de repente não levar o amarelo. O Alexander Barbosa falou sobre isso no pós-jogo. Verdade. E no terceiro gol do Penharol ele ficou com medo de atacar muito o adversário e aí ele preferiu aliviar um pouco para não tomar um cartão. Então é importante aproveitar esses primeiros jogos logo após a semifinal para ver se o Botafogo constrói uma situação mais confortável. Bom, pessoal, é isso. Hoje o Botafogo deve virar campo com essa escalação aí, com John, Vitinho, Adrielson, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. Lembrando que o Baixo está suspenso, né? Terceiro cartão amarelo, não joga hoje. O Adrielson faz a lado direito da zaga ali. E o Botafogo, na minha opinião, é favorito. Além de ter o melhor time, tem a melhor campanha, tá no momento de ascensão aí, mantendo uma boa pegada, classificação Libertadores, mantendo liderança e tal. Tem o tapetinho, né? E tem a torcida que vai lotar o estádio hoje para empurrar o time. Temos a chance de ouro, já que o Palmeiras jogou antes e perdeu. O time vai jogar leve hoje, com a chance de abrir mais pontuação e uma vantagem maior para esses últimos 6 jogos que faltam do Brasileirão. Hoje é dia de empurrar o Botafogo até o final e a gente conseguir sair de lá com aquele gostinho de que estamos muito próximo da glória do título tão sonhado do Brasileirão. Pessoal, eu fico por aqui. Espero ter curtido o conteúdo. Temos mais vídeos prontinho no forninho para ir pro ar daqui a pouco. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, lógico, né? Mas vamos ver o processo certinho. O processo certinho deixa o like no vídeo, comente o que tá achando do conteúdo aqui embaixo nos comentários, compartilhe o link com o amigo que não conhece o canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos. Quando esses vídeos novos entrarem, vai receber uma notificação do YouTube no seu celular, no seu e-mail, para você correr para cá e assistir os vídeos e ficar bem informado sobre o Fogão. Vamos aqui encerrar o vídeo, daqui a pouco tem mais, e mais tarde nos vemos no Newton Santos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!